E chegou ao fim, ao menos nas séries, a saga de Morfeu e seus irmãos. Mas isso necessariamente não significa que essa história acabou. Vamos falar sobre isso. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza, eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A segunda temporada de Sandman veio para mostrar que, por mais que os criadores da série tenham dito que estavam planejando a série para apenas 2 temporadas, que iam focar apenas na história do Morfeu, ainda assim, é notório quanto as coisas ficaram rápidas demais para serem encerradas. No mínimo, se fôssemos focar apenas na história de Morfeu, teríamos talvez mais uma temporada. As coisas ficaram apressadas demais, mas isso não significa necessariamente que todo o seu conteúdo tenha sido prejudicado. Esta é uma análise da segunda parte da temporada final de Sandman. Eu já fiz a análise da primeira temporada, vou deixar linkado no card aqui em cima, beleza? E antes de você prosseguir, esta é uma análise com spoilers, beleza? Vamos lá. Durante toda essa segunda parte, nós vemos Morfeu tentando fazer o que é certo, corrigir os seus erros do passado, assim como ele fez a primeira parte em relação a Nada e também com o seu filho Orfeu. Aqui, inclusive, vemos as consequências da tentativa de correção dele, de fazer as coisas da maneira que ele acredita ser certa. Nem que para isso ele tenha que se sacrificar. A pergunta que fica no final de tudo isso é: sonhos são efêmeros? Qual que é o lado oposto da moeda do sonhar? Um não existe sem o outro. Pelo menos foi isso que sugeriu destruição para Daniel. O único, até o momento, que não tinha questionado o novo sonho dos Perpétuos, ou que não olhou para ele com uma certa estranheza. Na verdade, ele faz até o oposto, dando conselhos valorosos ao irmão, que nunca teve a oportunidade de dar antes. Uma reflexão que podemos fazer aqui é que tudo muda quando não se é eterno. Até mesmo os perpétuos não são eternos, por mais que o nome perpétuo sugira completamente o contrário. A morte, por exemplo, está ali para mostrar isso. Somos criaturas efêmeras, umas mais que as outras. E quando a luz do último ser vivo se apagar, a morte vai estar lá para levar esse ser vivo para o seu mundo e apagar a luz do universo. Podemos dizer que Sandman é sobre isso: o efêmero, mudanças, tempo e finais. Se até mesmo a noite e o tempo tiveram uma relação e dessa maneira criaram o universo como conhecemos hoje, e ainda assim esta relação não teve continuidade para a eternidade, mas ainda assim desta relação surgiu novas vidas, novos conceitos, e surgiu também os perpétuos, que são sentimentos, medos e desejos e sensações humanas. Podemos dizer que somos um amontoado desses perpétuos, o que significa que a nossa humanidade, quando ela acabar, todos esses outros sentimentos e sensações também irão acabar. Não hoje, não amanhã, nem milhões de anos, mas vai acabar e recomeçar. E se existe algo realmente eterno, perpétuo, são os recomeços. Fazendo uma reflexão mais no final do episódio, o sonho em si, ele não morreu porque não pode morrer. Morpheus, como ponto de vista, personificação, este sim deixou de existir, mas foi substituído por Daniel, um recomeço, pois existem ainda alguns ecos de Morfeu em Daniel. Mas o mais interessante é que esses ecos, essas memórias, não definem o novo sonho, apenas ajuda a entender o que ele é. A morte de Morpheus foi um ato necessário para a criação do novo, uma criação que abre espaço para ele ser muito mais do que era antes. Desde o começo da série, vemos uma jornada de mudança de Morpheus. Os anos que ele ficou preso mudaram ele, e os meses seguintes também. Ele era arrogante, egoísta, egocêntrico e tantas outras coisas. Inclusive, a Desejo, em seu discurso, falou muito sobre isso. E por mais que ele fosse tudo isso, ela ainda vai sentir falta dele, assim como nós vamos sentir falta. Afinal de contas, as coisas mudam, se renovam, mas sentimos falta do que passou. E o esquecer aqui de quem era Morpheus não necessariamente significa abandonar a sua memória, e sim lembrar do seu legado, de quem ele era e aceitar o novo. Ele era Morpheus, o sonho, e deixou um eco e deixou seus rastros. Ao longo dos episódios dessa segunda temporada, muito foi dito sobre essa mudança de Morpheus. Os personagens falavam para ele diretamente o quanto ele mudou. O seu irmão Destruição disse isso, o Verde do violinista disse isso,
A Luciene, a bibliotecária, também disse isso. Esta era uma mudança perceptiva externamente. Todos conseguiam perceber essa mudança, menos o próprio Morpheus. Para ele, Morpheus, um sonho só poderia mudar se morresse. Como foi, por exemplo, o Corinthians, que foi destruído por Sandman na primeira temporada e foi recriado aqui com memórias, com ecos do passado, mas se tornou um completo oposto daquele ser que conhecíamos. Um pesadelo que era incapaz de amar, de sentir empatia, voltou exatamente com essas características mais afloradas, amando e sendo empático. E acho bonito que essa transformação ela pode simbolizar que os mundos internos e externos, afinal de contas, o Corinthians que vemos ali, e todas as memórias que os personagens têm sobre o Corinthians e o medo que eles sentem é por causa do seu externo, da sua forma física, que traz lembranças para aquelas pessoas da maneira que ele era. Então essa transformação ela simboliza essa mudança dos mundos internos e externos. E é bonito isso, pois se estamos dispostos a mudar, precisamos mudar nosso ponto de vista, e isso vai vir com uma certa incerteza de como será a relação das pessoas em relação a isso, pois independente da pessoa que você quer ser, a mudança tem que ser primeiro interna, para depois ser externalizada. E é claro que isso vai trazer consequências, e você vai ter que mostrar para as pessoas internamente o quanto você realmente mudou, e que aqueles ecos de memórias boas ou ruins estão em você, mas ainda assim ficaram no passado. É bem difícil realmente a gente aceitar essa mudança, pois quando o novo vem, as pessoas ficam desconfiadas das coisas que ficaram. E este novo aqui em Sandman é o sonho dos perpétuos, o Daniel. Existem vários olhares desconfiados para ele o sonhar, seja do Matthew, seja da própria Luciene, que tenta entender qual é a sua função agora no sonhar. A presença do Daniel ali começa sim a mudar as coisas. Por mais que no começo seja um pouco imperceptível, uma transformação ainda em andamento. O sonhar é um reflexo do sonho. Quando o sonho, o Morpheus estava triste, chovia. Quando ele estava feliz, fazia sol, mas ainda assim existia uma certa neblina no sonhar. Agora as coisas começam a ganhar mais brilho. Por isso que as coisas parecem também perdidas, tanto para os personagens quanto para a gente que assiste e tenta entender quem é aquele sonho, que não é mais o Morpheus, mas ainda é sim o sonhar dos perpétuos, o mesmo sonho dos perpétuos de sempre. Que aos poucos vai entendendo as suas obrigações, as suas funções naquele sonhar e começa a aceitar o novo, começa a aceitar a si mesmo, inclusive. E todos ao redor começam a compreender isso e aceitar também que o novo sempre vem. Mas ainda assim permanecem os ecos do passado, memórias que o Morfeu criou ainda estão lá. E é bonito isso, pois o que permanece quando o sonho termina são as histórias. E o Daniel ele herda não um sonho novo, mas a promessa de novas narrativas, novas histórias. O Daniel ele era uma criança, então ele representa o sonho que nasce sem culpa. Ele agora podemos dizer que é um deus da imaginação, o deus do sonhar, mas infantil e bem menos melancólico também. Como eu disse, este é o novo sonho dos perpétuos e o sonhar já sentiu o reflexo disso. Por exemplo, o Morpheus nunca demonstrou um afeto físico pelas entidades que protegem a entrada de seu castelo. Já o Daniel demonstra isso, dando carinho em seus seres. Não que Morpheus não protegesse, mas agora a proteção é mais como de um pai, e não como um rei que acredita estar cuidando de seus súditos. No final ele foi poético e reflexivo, e como eu falei, bastante apressado. E essa decisão de encerrar a temporada agora, na segunda, afetou bastante a relação que poderíamos ter com alguns personagens. A própria Rose, infelizmente, não teve muito tempo de tela aqui nesta segunda parte, e poderia ter sim. Afinal de contas, é uma personagem muito importante e, para falar a verdade, se ela fosse excluída aqui da segunda parte, ainda bem que ela não foi, não faria muita diferença. Outro ponto é a própria revelação do Daniel como forma adulta. O ator, o Jacob Anderson, inclusive ele é o Verme Cinzento do Game of Thrones, ele traz um ar muito poético, de leveza, de bondade para o Daniel que eu gostaria de ver muito mais. Mas por mais apressada que tenha sido esta temporada e este final, podemos fazer uma reflexão sobre nós mesmos em relação a isso. Será que estamos dispostos a nos apegar de histórias que gostamos e darmos espaço e descobrirmos novas histórias, por exemplo, novas narrativas? Dessa maneira, talvez descobrirmos até novas versões de nós mesmos. Enquanto eu assistia o episódio final, nos momentos finais, eu pensei bastante sobre isso. Inclusive, o momento final, fechado as portas, ele é muito bonito, pois estávamos lá no sonhar, no velório de Morpheus,
acompanhando todas aquelas histórias e aquelas personificações. E o momento que o Daniel conhece a sua família ou redescobre a sua família, naquele momento que a sua família redescobre o sonho dos perpétuos, o Daniel, as portas fecham, a luz se apaga e a gente acorda. Falando agora sobre as cenas pós-crédito, vemos as fúrias, as bondosas, como elas gostam de serem chamadas, tomando chá e abrindo um biscoito da sorte. Eu vou ler o poema aqui que elas leram, apesar de elas não terem gostado, eu achei bem interessante e reflexivo. Flores colhidas pela manhã, à tarde, começam a florescer, ainda assim murcham ao anoitecer. Você pode ser eu quando eu me for. Por mais que elas tenham dito que não é um poema muito bom e não tenham muito gostado não, elas ficaram bem reflexivas, principalmente por causa da frase final. Você pode ser eu quando eu me for. A imagem dessa flor que nasce, floresce e murcha no anoitecer, passando todos os ciclos da vida, representando bastante a velocidade da nossa existência e como é inevitável a nossa passagem. É bonito que o verso, inclusive, que encerra este poema, você pode ser eu quando eu me for, funciona como um legado, uma passagem de bastão. Morpheus morre, mas a força do sonhar continua em Daniel. É o ato da passagem e o poder da memória. O mesmo pode ser, inclusive, do último encontro de Morpheus com Shakespeare, quando Shakespeare entrega para ele o texto A Tempestade. Então podemos fazer isso, o paralelo deste espetáculo A Tempestade, com o momento da partida do Morpheus. Chove bastante no sonhar, mas ele precisa deixar a ilha. O sonho não é Morpheus, assim como o rei não é sua coroa. É como se o Morpheus dissesse que o eu, que foi embora, que virou estrela, abriu espaço para você, Daniel, assumir o sonhar. Então os dois, eles têm o mesmo papel, são responsáveis pelos sonhos da humanidade, mas ainda assim de maneiras bem diferentes. E não podemos esquecer que a flor que murcha e morre no anoitecer, essa flor que murcha alimenta o solo onde outra nascerá. O que acabou foi apenas uma história do sonho. Outras virão em outros sonhos, em outras vidas, nesta realidade ou em outras realidades. Foi o fim porque você acordou, mas desperto, o mundo está aberto para novas possibilidades de histórias. Esse foi o vídeo de hoje, minha análise, resenha, reflexão poética sobre o final de Sandman. Você concorda comigo? O que você tem a dizer sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like bacana e compartilhe nas redes sociais, isso ajuda bastante. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou do vídeo, você pode gostar, me segue também. Muito obrigado e até a próxima e não deixe de sonhar.